Boa tarde. Estamos novamente tentando fazer conexão aqui com o Gusmão para iniciarmos mais uma cesta básica. Hoje no segundo episódio sobre auditoria ambiental. Vamos ver se ele já está presente ainda não. Boa tarde. Estou aguardando aqui o comunicado do Gusmão, mas... o Gusmão acabou de assinar aqui que está entrando. Já deve estar chegando aí. Fala, Gusmão. Estamos com problema aqui de conexão. A internet está boa. Se você entra aí. Amigão. Opa, tudo bem? Tá ouvindo, Estou te escutando, amigão? Gusmão. Estou ouvindo. E você? Tá ouvindo aí? Bom dia. Estou ouvindo alto e claro. Bom dia. Bom dia. A internet aqui tá muito ruim agora. Que pena. Ah, é? Você está achando que é o quê? Conexão aí sua? É, mas agora melhorou. Vamos lá. Melhorou, eu Certo, acho que joia. está tudo bem. Hoje eu estou precisando usar aqui a máscara, porque eu estou numa área que é obrigatório usar máscara. Perfeito. Mas está dando para ouvir, tá dando para ouvir bem, né? Eu acho que eu vou ser solidário a você. Eu vou botar a máscara também. Não, aqui é porque onde eu estou é obrigatório. Então, bom dia para Gusmão, todo mundo aí. Bom dia, ó. Tá todo mundo chegando aí para já poder conversar com a gente. Perfeito. Pascoal já chegou. A Deise também, eu acho. A Deise, ela é tão pontual que até em live ela chega na hora. Ela chega antes da gente até. E como é que ela vai ter tempo de cuidar dos 72 que ela tem? Ah, mas acaba arrumando. Acaba dando um jeito. Gusmão. Conexão aqui não tá boa, rapaz. Que pena. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estava achando que a gente podia era fazer um link com o que a gente conversou na semana passada, que a gente associou que, em função do acidente de Bhopal, lá na Índia, acelerou o uso de uma ferramenta que já existia nos anos 70, que era a auditoria ambiental. Né? E aí começou as empresas a fazerem a auditoria ambiental interna e depois acabaram migrando para um sistema como a ISO 14001. A gente vai ver isso também daqui em outra live. Vamos ver se o Gusmão aqui retorna. Hoje a conexão não está boa. O Gusmão caiu. Deixa eu tentar resgatá-lo. Então a gente, na semana passada, a gente disse
que às vezes uma crise ela acaba estimulando o aparecimento de uma ferramenta de controle, né? E a crise de Bhopal estimulou que a auditoria ambiental começasse a ser praticada, né, Guzmão? Exatamente. De uma forma mais intensa. E teve uma outra crise ambiental, dessa vez no Brasil, que acelerou também o uso de uma auditoria ambiental a nível nacional, que foi uma crise que hoje foi muito comentada na época, mas como já tem 20 anos, muitas pessoas, as mais novas, elas nem sabem direito o que aconteceu. Né? Foi um acidente que aconteceu na Baía de Guanabara, num oleoduto submerso, que provocou um vazamento de 1 milhão, vou falar de novo, 1 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara. O Guzmão tem tudo para falar sobre isso. Fala, Guzmão. Quer dizer, na época, o que ficou nos nossos relatórios foi 1 milhão e 400 mil litros de óleo. Então eu já estou fazendo um abatimento aqui de 40%. Você tá na promoção da Casa Bahia. Pois é, 1 milhão e 400, para a gente ter uma ideia física, imagine um tanque de uma refinaria, daqueles tanques quando a gente está passando na estrada, os maiores. O maior tanque daqueles tem 1 milhão. Então foi mais de um tanque daquele que foi para a Baía de Guanabara, num acidente que aconteceu em janeiro de 2000. Especificamente no dia, Guzmão, eu sempre esqueço o dia certo. Foi terça-feira, dia 18 de janeiro. 18 de janeiro de 2000. Né? E esse acidente provocou uma grande comoção pública. A sociedade não se conformou com aquele acidente. Né? Teve muita reclamação, muita pressão pública para mudança. Tinha que ser feito alguma coisa. Né? Não podia deixar daquele jeito. O governo federal percebeu que tinha que ter uma política pública diferente para poder também responder à sociedade. E o que foi essa política pública em função desse acidente na Baía de Guanabara? Foi uma resolução CONAMA feita uma semana depois do dia 18 de janeiro de 2000. É a resolução CONAMA 265. É uma resolução CONAMA de uma página e ela falava, basicamente, que as empresas produtoras de petróleos e derivados, elas tinham que fazer uma auditoria ambiental e essa auditoria ambiental tinha que ser apresentada ao órgão ambiental. Não é, Guzmão? É a CONAMA 265. Martini, entre nós aqui, nada que é feito uma semana depois de uma ocorrência é bem feito, não? Sim, sem dúvida. Porque uma resolução CONAMA demora, às vezes, anos para ficar pronta. Anos, para chegar a um consenso. A nossa própria resolução de auditoria estadual, que é a resolução CONAMA 21 de 2010, nós demoramos quanto tempo fazendo, não uma resolução, atualizando uma deliberação da SECA antiga. Ficamos semanas, meses. Semanas, isso. Com reuniões semanais, não é? Foram meses, Aí saiu o quê? Uma resolução que deve ser o objetivo da nossa próxima episódio. Da semana que vem, né? Como uma resolução padrão para o Brasil inteiro. Não? Sim. Então, como o Guzmão está falando, essa resolução, a 265, ela foi feita muito rápido, mas ficou muito mal feita. E por que ficou mal feita? Porque ao definir que tinha que se fazer uma auditoria e entregar para o órgão ambiental, não se definiu qual era o critério de auditoria. Então, como não tinha um critério contra o que o auditor tinha que auditar, as empresas ficaram numa posição muito confortável. As empresas do Rio de Janeiro, que já faziam auditoria da DZ há alguns anos, né? A gente está falando do ano de 2000. A revisão 2 da DZ 56 é de 96. Então, quem estava fazendo a auditoria do Rio entregou o relatório. Quem nos outros estados onde não existia auditoria, as empresas falaram simplesmente o seguinte: olha, eu gostaria muito de fazer essa auditoria, mas como eu não sei qual é o critério
contra o que eu vou estar auditando, eu, infelizmente, não vou poder fazer auditoria e não vou poder entregar o relatório. Né? O que é o critério? A ISO 14001 é um critério de auditoria. A DZ 56 é exatamente a diretriz que estabelece os critérios de auditoria. É contra o que a gente vai estar auditando. Então, essa que foi o furo técnico da resolução CONAMA 265, não definiu o critério, e que abriu a guarda para poder as empresas não fazerem. Fala, Guzmão. Você agora pegou leve, né? Porque isso não foi um furo, isso foi um rombo. Pois é. Como é que você vai fazer uma coisa sem ter as regras definidas, Ana? Exatamente. Foi a pressa em responder à sociedade. É lógico. Né? E a pressa fez com que não ficasse bem feito. O fato é o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente teve que engolir essa e engoliu de uma forma que não muito contrariado, mas sabendo que as empresas tinham razão por não estarem fazendo auditoria. Mas o que o Ministério do Meio Ambiente fez? Sabendo que tinha já uma lei que estava já na gaveta há alguns anos relacionados com prevenção de poluição no mar, eles tiraram da gaveta essa lei e começaram a trabalhar. Em 4 meses, em 3 meses, em abril, 28 de abril, se não me engano, de 2000, eles apresentaram a Lei 9966, a Lei do Óleo. Fala, Guzmão. Essa lei que você está falando, ela estava na gaveta desde 91. Olha, essa informação eu não sabia. Já fazia quase aniversário de 10 anos na gaveta. E existia uma lei anterior a essa, que era a Lei 5357, de 1967, que dava a Marinha a competência para multar derrames de óleo. Era uma lei também de uma página só, mas de 1967. Sim. Aí, isso eu também não sabia. Por isso que até hoje, pela Lei 9966, se o navio derramar óleo, quem tem a competência para punir, para multar, não é o órgão ambiental, não. É a Marinha. É a Marinha. Porque tá em certo. 67, quando criou-se a Lei 5357, na época, a bola da vez, a preocupação era fazer a disposição adequada dos resíduos que vinham nos navios. Então, o Brasil se tornou signatário dessa lei e os portos tinham, então, começaram a colocar umas centrais de recepção de lastro também, de resíduo. Aí o navio deixava o resíduo nesse porto, pegava uma declaração do porto, quando chegava no outro porto, mostrava, deixei o meu resíduo lá, porque não estavam mais deixando de jogar no mar, que antigamente podia. Certo. Aí, como sobrou eu não sei exatamente por quê, mas acho que sobrou um espaço no papel. Em 1967, foi aquele derrame do navio Torre Canyon, nos Estados Unidos, que foi muito divulgado. Aí, como sobrou um espaço, colocou-se o seguinte, e a Marinha fica responsável também por fiscalizar os derrames de óleo no mar acontecidos em águas brasileiras. Então, a Marinha ficou com essa competência desde 67, quando ainda não existia órgão ambiental, não existia lei ambiental, não existia nada. Aí, quando veio os anos 80, que vieram as regras ambientais, as leis ambientais, começou a ter o quê? Uma duplicidade de competência, porque as leis ambientais também previam derrame de óleo no mar, como uma infração. Então, se o navio derramasse, podia multar o órgão ambiental estadual, o órgão ambiental federal e a Marinha, porque existia lei para todo mundo. Por isso que essa lei de 1991 já previa acabar com essa duplicidade de competências. Sim, que é muito ruim. Eu acho uma motivação para ser publicada. E a motivação veio em 2000.
Surgiu em 2000. Então, E aí, para... a lei do óleo, a 9966 que você falou, definiu. Navio é marinha, plataforma é marinha, dutos ligados à plataforma, a marinha, oleodutos, gasodutos, portos, os órgãos ambientais. Aí fez essa divisão. Certo. E aí que veio, nessa lei também, a criação da resolução, que você vai falar que é a 306, não é isso? Isso. Então, o que o Guzmão está falando... A obrigatoriedade das auditorias. Essa lei 9966 é uma lei muito importante. Ela é conhecida como lei do óleo. Apesar de ela não falar só sobre óleo apenas, ela fala sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por derramamento de óleo e outras substâncias perigosas em águas sob jurisdição nacional. Ela chama óleo e produtos nocivos. Exatamente. Muita gente fala só da lei do óleo e às vezes muitos planos de emergência só acabam falando do óleo, mas na verdade não é só do óleo, não. É sobre os outros produtos nocivos também. E essa lei tomou cuidado para não errar, como errou a resolução 265, e começou a ficar mais completa em vários assuntos. No artigo 9º dessa lei, essa lei é uma lei que cai sempre em concurso do IBAMA, a lei 9966, de 2000. Então, essa lei, no artigo 9º, ela fala que as empresas elas são obrigadas a fazer bienalmente, quer dizer, a cada 2 anos, né? Bienal é a cada 2 anos, bianual é a cada 6 meses. Então, a cada 2 anos, bienalmente, as empresas têm que fazer uma auditoria ambiental. Quais empresas? Ela está definindo lá, são as embarcações, eles definiram como as embarcações, portos organizados, instalações portuárias, dutos e plataformas e instalações de apoio da plataforma. Então isso está na 9966 lá de 2000, e isso ia ser regulamentado ainda. Na 9966 também define que as empresas tinham que fazer um plano de emergência individual, o PEI, né, que hoje todo mundo dessas atividades sabem que existe o PEI. Surgiu por causa da 9966, né, no artigo 7º, se eu não me engano. E água sob jurisdição nacional que fala essa lei são as águas interiores e as águas da costa, a água do mar. Então, águas relacionadas com rios, lagoas, baías, isso tudo entra. Só não entra a água subterrânea. Então, é água sob jurisdição nacional, que está previsto na 9966, águas interiores e águas costeiras. Águas subterrâneas não entram. Sim. Então, se tiver um derrame de óleo numa exploração lá no Rio Amazonas, funciona a Lei 9966? Funciona. Eu já fiz várias auditorias no Rio Negro. Auditorias de instalação portuária. Porque eles são obrigados. Teve até uma instalação, que eu não vou falar o nome, mas que teve um acidente, né, nessa instalação com vazamento de óleo para o Rio Negro. O Rio Negro ficou mais negro ainda com óleo. O que o pessoal me falou? Eu fiz auditoria com a NAMA 306 lá. Graças a Deus eu tinha colocado uma não conformidade do potencial de contaminação por vazamento de óleo. Mas eles me falaram depois que quando o IBAMA chegou lá, eles perguntaram 3 coisas. Assim, ó, teve acidente, eu quero saber 3 coisas. Você tem licença? Tenho. Você tem o PEI? Tenho. E você tem auditoria com a NAMA 306? Tenho. E aí mostrou para o IBAMA. Né? São os primeiros 3 itens que o IBAMA começou a fazer a análise. Agora, no caso da Lei 9966, ela demorou 2 anos para ser regulamentada. Por quê? Porque o que faltava regulamentada em relação à auditoria ambiental, o artigo 9º. O que faltava no artigo 9º era não ter o erro que eles souberam que fizeram com aquela 265, a resolução com 265. Então, demoraram 2 anos para definir os critérios de auditoria. E também nesse período, eles perceberam o seguinte, que o caso de fazer auditoria em embarcação
ia dar problema. Por quê? Porque a embarcação ela tem uma bandeira, às vezes estrangeira. E quando tem o caso da bandeira estrangeira, a questão muda em relação até à dificuldade da não conformidade ser resolvida, do assunto ser levado para uma jurisdição internacional. Né? Então eles optaram, na CONAMA 306, a excluir a embarcação. Mas eles fizeram o seguinte, na 265, na resolução da 265, lá no ano de 2000, aquela que deu errado, falava que quem tinha que fazer a auditoria eram as instalações que trabalhavam com petróleo e derivados, como refinarias. E na 9966 não falava de refinaria. Aí eles aproveitaram e na CONAMA 306, eles excluíram a embarcação, o navio, e incluíram as refinarias. Então, quem é obrigado... Oi, fala. Então, você está falando uma coisa muito interessante, a turma do concurso do IBAMA, quer dizer, na versão original da Lei 9666, a 9966, embarcação estava incluído, né, para fazer auditoria, essas coisas. Embarcação tinham várias obrigações, mas eles perceberam que, por função da bandeira estrangeira, de muitas embarcações, ia ser mais uma lei que não ia pegar. E eles estavam com trauma do CONAMA da 65. E o decreto veio consertar isso, excluiu as embarcações, não é isso? Isso. Aí a própria CONAMA 306 não fala de embarcação. Se você procurar, não vai falar nada de embarcação. Nem o PEI. Porque a sumiu, CONAMA o assunto sumiu. É de 2002, não é isso? A CONAMA 306 é de agosto de 2002, 22 de agosto de 2002, se eu não me engano. Agora, o decreto 4.100... Martini, você é demais, Martini. Você é o maior do Brasil. Que Brasil, isso? Você é o maior do planeta solar. Que isso? Você... Olha só, olha que espetáculo para a turma que está no concurso. A Lei 9966 é de 28 de abril de 2000. 2000. O acidente na Baía da Guanabara foi 18 de janeiro de 2000. Isso. A resolução CONAMA 265 deve ser lá para o 25 de janeiro, por aí, né? Isso, por aí. Em janeiro ainda. A lei 9966, ela também foi feita meio nas pressas, não é? Foram 4 meses na toque de caixa, mas em cima de uma lei que já estava na gaveta há 10 anos. Né? Aí o que a turma falou? Você vai ter que fazer uma auditoria a cada 2 anos e vai ter que fazer o PEI, o Plano de Emergência Individual, não é isso? Isso sai na lei. Só que no finalzinho da 9966 diz o seguinte, essa lei só vai valer depois do seu decreto regulamentador. Sim. Aí o decreto regulamentador, que foi o 4.136, eu até coloquei aí no crédito, é de 20 de fevereiro de 2002. Quer dizer, e é uma data interessante para quem quiser aguardar, porque você lendo de um lado e lendo do outro é a mesma data. Repare aqui no crédito. 20 de 2 de 02, ao contrário da 20 de 2 de 02 também. Estou vendo. Deixa eu tentar colocar fixado isso aqui. Fixa isso aí. Agora, o que o Guzmão está falando, esse decreto é um decreto interessante, né, Guzmão? Porque ele, na verdade, ele regulamenta, mas falando das sanções. E você não sabe de uma coisa, Martim? Eu fui o representante do Rio nas discussões desse decreto lá em Brasília. É porque eu sempre achei ele muito... Não sabia. Eu sempre achei ele muito curioso, porque ao invés de regulamentar, falando como tem que fazer, ele fala o que não tem que fazer. Ele, por exemplo, ele não fala como tem que fazer auditoria. Ele fala que se não fizer auditoria, a multa vai ser de 7 mil a 700 mil reais. Então, remete para daqui a um tempo, que foi em agosto do mesmo ano, sair a resolução que diz como é que faz a auditoria. Isso, que é a CONAMA 306. E outra coisa,
E como na lei, a lei 9966 diz que a auditoria teria que ser feita a cada 2 anos, teoricamente, a primeira auditoria deveria ser entregue 2 anos depois da lei. Sim, é porque abril de 2002, né? Não, mas aí isso eu acompanhei com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Como saiu em agosto de 2002 a resolução CONAMA 306, o prazo final era agosto de 2004, 2 anos depois da resolução ter saído. Pois é, mas eu tenho uma... Quer dizer, quando veio o decreto regulamentador, o 4.136, que regulamentou a lei que dava 2 anos de prazo, o decreto não quis dar mais 2 anos de prazo, que seria repetir a lei. Então, ele deu mais 18 meses. Ah, isso mesmo. Exatamente. Esse agosto de 2003 vem em cima de 18 meses depois de fevereiro de 2002, entendeu? Por isso, tá certo. A primeira... E tinha uma de agosto de 2003. E tinha uma dificuldade a mais, que eu acho que é um assunto que a gente podia comentar agora, que a 306, ela usou a DZ 56 como base, para poder ter um início. Tanto que o item 2119 da 306 é exatamente o texto que está na DZ 56 em relação a manuseio de produtos perigosos. É exatamente, copiou e colou da DZ 56. Mas só que a CONAMA 306, eles resolveram na época que a qualificação dos auditores deveria ser mais forte. Então, se definiu, através da portaria 319, que o auditor ele tinha que ser registrado num órgão de classe, como auditor certificado. O relatório só vale se o auditor tiver esse registro. O que eu vejo em auditoria... Fala. E como é que obtém esse registro? Esse registro tem alguns critérios de qualificação do auditor. O critério são 3, critério de competência. Né? A gente, quando começou lá sobre oportunidades de trabalho na área ambiental, a gente falou muito sobre competência. A portaria 319 definiu o que é um auditor competente. Então ele definiu, primeira coisa, uma coisa curiosa, ele definiu que o auditor tinha que ter nível superior de ensino, não bastava ele ter ensino médio. O porquê que isso é curioso? Os auditores de certificação, ISO 14001, por exemplo, eles não são obrigados a ter nível superior. Tem muitos auditores com nível médio. Tá? Por quê? Porque no mundo inteiro se aceita auditor de certificação 14001 que tenha o nível médio de formação. O Ministério do Meio Ambiente, isso que é curioso, o Ministério do Meio Ambiente na época do governo federal, ele considerava que a educação no Brasil, que era responsável por um outro ministério, não garantia que um auditor, se fosse de nível médio, tivesse a competência necessária para fazer uma auditoria. Né? Isso é um assunto controverso, mas o fato é que está na 319. Não pode ter auditor com nível médio. Eu conheço alguns grupos, isso é importante a gente falar aqui, cursos piratas de auditoria CONAMA 306 que aceitam candidatos que não têm nível superior, só tem nível médio. A pessoa vai gastar dinheiro e vai, no final, não conseguir se certificar, porque não tem um dos critérios. Né? Mas as empresas que estão fazendo esses cursos piratas não estão nem aí. É caça-níquel, está querendo ganhar dinheiro. Né? Não fala a verdade para o seu cliente. Mas essa empresa não tem que ter uma qualificação para fazer? Tem, mas esse é curso pirata. Tem um registro do Inmetro? Tem curso pirata. O que tem que ser feito? O auditor, para ser qualificado no registro de auditores, ele tem que ter um curso de formação que seja qualificado pelo Inmetro, ele tem que ter experiência em auditoria
e ele tem que ter experiência na área ambiental, além do nível superior. São as 3 competências, mais o nível superior. É a formação na área ambiental, a experiência na área ambiental e a experiência, a formação num curso de auditor, né, também, CONAMA 306, qualificado pelo Inmetro, e esse também é controverso, a experiência em auditoria ambiental. Fala. Então, deixa eu ver se eu entendi, Martini. Essas 2 auditorias que a gente vai conversar mais aqui nessa temporada, é obrigatória aqui do Estado do Rio, não é isso? É obrigatório no Estado do Rio de Janeiro, a DZ 56. A DZ 056, que é desde 91, com a Lei Estadual 1898, e que depois a Resolução CONEMA 20 de 2011 atualizou. Para essa auditoria, você não tem que ter uma qualificação. Ele não tem, também tem. A DZ 56 se preocupou na qualificação, mas ela é mais branda. A DZ 56 ela se preocupa com dois critérios: a experiência do auditor na área de meio ambiente e um registro no órgão de classe. Então ele tem que estar registrado no CRQ, no CREA, no CRBio. Eu me expressei mal. Ela não exige um curso específico para... Não exige. Não exige. Já 306 exige. Já 306 exige. Ou a auditoria estadual do Rio Grande do Sul, da FEPAM, exige também. Eu sou qualificado e faço auditoria no Rio Grande do Sul. Lá eu tenho que ser registrado na FEPAM como auditor e tenho que comprovar que eu tenho algum registro como auditor certificado. Então, na FEPAM, eles também pegaram a inspiração da DZ 56, mas a qualificação também ficou mais rigorosa. Se a gente for sortear um livro hoje, o Santista não vai ganhar, não, hein? Porque, pô... Por quê? Agora, porque ele entrou agora. Você falou dessa 319, que é do IBAMA ou do Ministério do Meio Ambiente? É a portaria do Ministério do Meio Ambiente 319. Ela que define que lá na CONAMA 306, ela também fala que o auditor tem que ser qualificado num órgão registrado pelo Inmetro. Mas em 2002 não tinha sido definido ainda. Mas como eles tinham esse 1 ano e meio, esses 18 meses que você falou, as empresas aí teve que se preparar os auditores para estarem adequados a esse critério. Por quê? Porque senão a auditoria não vale. Isso é importante dizer. Essa portaria é de 2003. A portaria, se eu não me engano, sim. Eu não tenho certeza, não, mas eu... Tem outra portaria atualizando essa ou só essa que tem? Não, é só essa. O que tem outra é uma portaria, é até bom você ter falado, a portaria, é a resolução CONAMA 381 de 2006. O que é essa CONAMA 381? A 306, ela saiu com alguns erros de digitação, que dificultava a compreensão do que se pedia na auditoria. A 381, na verdade, ela só deixou isso claro, ela corrigiu os erros de digitação, mas na verdade continua igual a 306. Por isso que quando a gente fala da auditoria ambiental, ninguém fala da auditoria ambiental 381. Continua todo mundo falando 306. Perfeito. Mas isso é importante. Eu vou até botar aqui, a CONAMA 381, ela que corrige os erros de digitação da 306. Interessante. Agora, se a pessoa quiser fazer um curso, quer dizer, se a pessoa quiser ser auditor no Estado do Rio de Janeiro, para a nossa legislação estadual, que obriga a auditoria, ele tem que ser filiado a um conselho de classe, não é isso? Isso. E são 3 auditores que fazem a auditoria? Aí depende do nível de... A revisão 3 não define mais esse número de auditores, não. Não define mais. Não. Tem uma outra auditoria do Rio de Janeiro, que é a portaria 550, que define
que a gente vai falar também numa próxima live, que é uma outra portaria obrigatória. Do RJ. É. Agora, e para fazer esse curso da 306, eu não vou aqui fingir que eu não sei, porque nós somos amigos há muito tempo, não? Mas você é qualificado para fazer o curso da 306, para dar esse curso, não é? Na verdade, o que aconteceu? Na época da Conama 306, quando estava surgindo, eu nem me lembro mais o como, mas eu estava muito ligada ao Ministério do Meio Ambiente em relação a... Eu tive contato com eles por algum motivo e eles me selecionaram para fazer o treinamento dos fiscais dos órgãos ambientais do Brasil inteiro. Aí eu fiz vários treinamentos em vários locais, né? Fiz em Recife, fiz em Porto Alegre e tal, e não tinha, para poder a Conama 306 começar a valer, não tinha nenhum curso de treinamento qualificado. Aí eu fiz o seguinte, eu acabei fazendo um curso de treinamento, qualifiquei o curso no Inmetro para poder a Conama 306 começar a pegar. Porque senão não ia conseguir ter esse tripé, estava faltando. Então aí eu fiquei alguns anos com esse curso. Mas por falta de tempo, porque o curso desse é um curso de 40 horas, de segunda a sexta, e é intensivo. Eu acabava não conseguindo ter tempo meu disponível para estar fazendo esse curso. Aí depois de alguns anos, eu acabei, e outros cursos entraram no mercado. Né? Então aí eu vi que o meu papel já tinha acontecido, já tinha feito a Conama 306 deslanchar. Aí eu não continuei a qualificação do curso, então hoje eu não tenho, não. Agora, entendeu? Interessante aqui, nós estamos recebendo umas mensagens das pessoas comentando aqui. A Alca fez um comentário muito interessante, que ela está aprendendo muito nas nossas lives. E que essa live deveria virar um curso. Caramba, quanto trabalho a gente está... Vem cá, essas lives já renderam um livro. É verdade. E agora tem gente querendo que a gente transforme isso num curso. Ainda tem gente que quer que pegue as lives e faça um livro das lives. Aí a gente vai tudo para trás, né? É verdade. Eu acho que o que a gente... pensar em fazer nisso um curso, reunir isso tudo, né? Eu acho que sim, porque o que a gente comenta aqui são assuntos... Podia fazer um curso do livro, sobre o livro. Podemos fazer, sim. Acho que isso aí... dar um livro para o cara que se inscrever no curso. Ótima ideia. Esse curso, as nossas lives aqui, eu acho que o que a Alca gosta é porque ela escuta coisas que ela não escuta em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente, como viveu essas histórias, a gente está contando as histórias. É a resenha, né? A gente está resenhando aqui o jogo. Então, acho que é por isso que acaba ela e outras pessoas achando interessante. É a facilidade do comentarista do jogo terminado, né? A gente não adivinha quanto vai ser o jogo, mas depois comenta o que viu. Aí é fácil. Né? Aí é fácil. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem aí... A live é bom que ela está deixando registrado para poder as pessoas poderem assistir quando quiserem também. Né? Agora, mas Martini, vão render outros frutos, sem dúvida. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Se um porto, por exemplo, seja um porto público ou um porto privado, se ele não apresentar auditoria, né? Porque a auditoria é sempre no ano ímpar, não é? Como começou em 2003. Sim, mas... Anos, foi 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 13, 15, 17, 19... Agora, em 2021, vai ter o prazo para a próxima auditoria, não é isso? Até 2021. Agora, eu pergunto uma coisa para você, que é o campeão das auditorias. Eu nunca fiz auditoria na minha vida, porque eu trabalho no órgão ambiental, eu não vou fazer auditoria. Sim. Aquilo que a gente falou na semana passada. A função do inspetor é uma, do consultor é outra, do auditor é outra. As pessoas não podem misturar. Agora,
Na auditoria aqui do Rio de Janeiro, que é anual, né? Então, o Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, ou a refinaria uma auditoria anual entregar o INEA e uma auditoria a cada 2 anos pela 306 também entregar? O Porto do Rio também tem que fazer isso? Uma auditoria a cada ano para atender a nossa lei estadual e uma a cada sim, 2 anos. Sabe por quê? Porque os critérios são diferentes. Mas tem que fazer uma a cada ano e uma a cada 2 anos. Uma a cada 2 anos. Então tem ano que são feitas 2 auditorias. E pode também, se quiser fazer, ter que fazer uma certificação e vai ter que fazer pela ISO 14001 também. Aí é pelo menos uma auditoria por ano, a mais. Então, o gerente ambiental de uma atividade dessa vai ficar o ano inteiro envolvido com auditoria, pô. Sim, é uma dos itens que eles comentam muito. É isso mesmo, Porque não é só isso, porque também tem auditoria de saúde e segurança, tem auditoria da qualidade, tem outras auditorias aí que a ferramenta auditoria é uma ferramenta que as empresas perceberam que ela é útil. Porque vem uma equipe independente e avalia como está sendo feito o trabalho. É quase como se fosse uma auditoria de compliance, né, de um auditor de fora, da parte lá legal. Então, a auditoria... Agora, isso se a auditoria for bem feita, porque uma auditoria mal feita, aí acaba não ajudando em nada, é só perda de tempo. Mas quando essa auditoria, essas 2 auditorias que nós estamos fazendo, são auditorias legais, obrigatórias, não é isso? Isso, Então, se perfeito. ela for mal feita, o órgão que recebe, que vai analisar, pode reprovar isso, não pode? Isso pode, e isso é o menos crítico. Sabe por que é o mais crítico? Porque na Lei de Crimes Ambientais, define no artigo 2º que se o auditor tiver ciência de algo que ele sabe e que não relatou, ele entra como também responsável criminalmente. Vamos conversar sobre isso. Na escala lá de responsabilidade criminal. Criminal. Então, vamos conversar isso na próxima live, que isso é importante. Todo mundo fica achando que é glamuroso fazer auditoria, mas a auditoria, o principal, é quando você vai dormir à noite, coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que fica confortável que o que você fez estava certo. Você não vai ficar 1 ano ou 2 anos preocupado até a próxima auditoria substituir a sua. Agora, Martini, desculpa perguntar essas coisas para você, mas eu estou fazendo aqui o papel dos nossos amigos que estão assistindo. Na nossa resolução CONEMA 20, de 2011, que atualizou a DZ 056, ficou previsto que durante 3 anos a empresa pode repetir aquela auditoria do ano anterior. E no 4º ano ela faz uma nova. Quer dizer, dividiu em auditoria de... Guzmão, a gente perdeu a conexão, mas eu acho que foi até apropriado. A gente perdeu a conexão, a gente não escutou o que você estava falando. Eu te perguntei o seguinte, pela nova resolução CONEMA 20 do 11, dividiu a auditoria em 2 tipos. Uma que chama-se auditoria de acompanhamento. Sim. Você repete aquela auditoria do ano anterior durante 3 anos, só atualizando, só mudando o relatório de auditoria, não é isso? E no 4º ano você faz uma auditoria de controle, que você faz tudo de novo, passa a régua de novo, não é?
Sim. Na 306 não tem isso, tem? Não tem, na verdade, a DZ, aí foi o contrário. A Conama 306 de 2002, ela se inspirou na DZ 56 de 96. A DZ 56 de 2010, ela se inspirou um pouco na Conama 306 de 2002. Então, na auditoria de controle da DZ 56, alguns itens de gestão são avaliados. E esses itens de gestão não são avaliados nas auditorias de acompanhamento. A auditoria de acompanhamento fica restrita à conformidade legal. Porque de um ano para o outro, você pode deixar de atender. Você pode estar com o efluente líquido todo enquadrado no ano, e na auditoria de acompanhamento, e na auditoria de acompanhamento seguinte, o efluente desandou. Então, é não conformidade. Então, a auditoria de acompanhamento também é importante por causa da conformidade legal. E a de controle tem os itens de gestão. Eu acho que a gente podia, na próxima... Eu estou preocupado com a nossa produtora, Sandra, que já falou que a gente tem que despedir, né? Ah, pois é. Acho que a gente pode acertar para semana que vem a gente priorizar o processo da DZ56, que foi muito interessante, né? Que você construiu lá no INEA, e falar mais um pouco sobre ela. Ela merece um que você acha? E se nós fizermos, por exemplo, um curso ou um livro, que nós vamos fazer, a gente vai ter que dar um capítulo sobre auditoria, né? Ah, vamos fazer sim. Já tem, mas a gente expande, né? Mas tem que atualizar também, né? Sim. Em relação ao último livro, também tem que fazer uma atualização na ISO 14001, né? Isso, a 14001 no outro livro ela é da versão anterior. Agora já tem a versão de 2015 que a gente vai atualizá-la inteira. Quer dizer, nós vamos fazer, então, esse livro são 3 edições e cada edição pegou uma versão da 14001. É verdade, não tinha nem percebido isso, mas é isso mesmo. A primeira foi em 2004, não foi? A primeira foi em 2003, aí era a versão de 96. A segunda, que foi em 2009, foi a versão de 2004, da 14001. E agora vai ser a versão de 2015. É isso mesmo. Nem tinha percebido. O nosso último livro foi de que ano, hein? 2004. 2009. 2009. O primeiro foi em 2004. O primeiro foi em 2003. 3. O segundo, 2009. 2009. A segunda, e agora, segunda edição, né? Segunda edição. E agora vamos, se Deus quiser, sair em 2020. Eu vou ter que arrumar um retrato meu para botar na capa, mais novo que você. Daqui a pouquinho você vai estar no Jardim da Infância. Lembra até um filme, eu não me lembro o nome desse filme. Ah, do Benjamin Button, né? Aí, é isso mesmo. Mas olha, então, você hoje está aí, você está numa missão, que eu estou vendo, você não está em casa, não? Não, estou aqui Não estou estou no cliente. Janjão latir, pô. Não, estou no cliente. Adorinha. Guzmão, então, para terminar a 306, só para sedimentar, como não é um instrumento, e tem um instrumento que é o licenciamento, a Conama 306 faz parte do processo de licenciamento daquela atividade. Perfeito. Então, quando o INEA recebe um relatório desse, ou qualquer órgão ambiental, ele inclui lá no processo de licenciamento. Então, faz parte do processo de licenciamento. Isso. A nova versão, né, que o Rafael Daut comentou com a gente aqui, deu uma aula também, que é o CELCA, que foi adiado para março de 2021, né? Aham. Ele tem lá um capítulo sobre estudos ambientais, muito interessante também. Moderno, uma coisa mais moderna. Ah, sim. Guzmão, faltam 40 segundos para a gente encerrar. Vamos despedir do pessoal aí? Vamos. Porque fazendo isso, eu vou ter uma sexta-feira feliz com a nossa coordenadora aqui. Ela vai achar perfeito. Tá certo. Manda um... Então,
Um beijo Então, para ela. hoje foi especialmente ao meio-dia. Semana que vem volta para 11 horas ou vamos manter? Eu acho que volta, né? Eu acho que volta sim. Eu estou vendo aqui que apesar a gente tem uma boa visualização depois, mas antes, durante a live, hoje teve menos gente. Vamos voltar para as 11 horas da manhã. Tá bom, tá bem. Tá? Então, obrigado aí por todo mundo ter participado hoje. Participaram. Isso. Então, aquele abraço para todo mundo aí. E até a semana que vem, com mais um capítulo da auditoria ambiental dessa temporada. Valeu. Tá. Tchau, tchau. É a quarta temporada. Hein? Quarta temporada. Terceiro episódio. Vamos para o terceiro episódio semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Guzmão. Aquele abraço. Hein? Outro, tchau.